Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O tema de hoje é a parábola O Preço do Discipulado, que se encontra em Lucas 14, versículo 28 até o 33. Mas, antes de continuar, gostaria de pedir a sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo de hoje. Envie seu Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 28 até o 33. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esta parábola foram contadas por Jesus em sua última viagem da Galileia para a cidade de Jerusalém. Na descrição dessa última viagem, ocupa uma porção bastante extensa do Evangelho de Lucas. Durante todo o período dessa viagem, Jesus esteve sempre acompanhado por grande multidão. É inegável que nos corações daquele povo que acompanhava Jesus existia um genuíno anseio que, quando chegassem a Jerusalém, Jesus iria estabelecer seu reino. Essa era a maior motivação das pessoas em acompanhá-lo na longa e vagarosa jornada até a cidade do rei Davi. Mas, como já sabemos, os planos de Jesus não eram bem esses. Ele não estava se dirigindo para ocupar nenhum trono secular. Antes, ele estava se dirigindo para Jerusalém, sabendo que uma vez ali seria preso, julgado, condenado e crucificado sob uma cruz. Nessa parábola, aprendemos que para seguir a Jesus não basta apenas fé e boa vontade. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Obviamente, Jesus não está falando para você ser o chato da família, mas está usando uma linguagem forte para mostrar que a devoção a Cristo deve ser maior que a devoção à família. Esta parábola tem a ver com seguir a Jesus, com o preço para ser um discípulo de Cristo. Então, conta essas duas parábolas com o objetivo de ensiná-las acerca do verdadeiro custo do discipulado, antes mesmo que decidissem lançar suas vidas para se identificarem com Jesus. Jesus quer nos ensinar que, a parte de sua pessoa, todo o resto deve sempre ocupar o segundo ou o terceiro plano em nossa vida. A realidade de ter a Jesus como sua prioridade número 1 está realmente pronto e capacitado para verdadeiramente seguir ao Senhor. Ser discípulo de Jesus significa tomar a própria cruz dia a dia e seguir a Cristo aonde quer que Ele vá ou nos ordene ir. Jesus contrapõe duas verdades fundamentais. Na parábola do construtor da torre, Jesus supõe a construção de uma torre em uma fazenda. O texto não explica que tipo de torre seria essa,
poderia ser uma torre de vigia para o fazendeiro proteger seu campo, ou uma torre para armazenagem de ferramentas e suprimento, que também poderia ser utilizada como residência temporária. Considerando a ênfase dada por Jesus ao custo da torre, é provável que a última possibilidade seja a mais correta, já que uma simples torre de vigia em uma vinha tinha um custo muito menor do que um tipo de edifício agrícola. O que se sabe é que na época possuir uma torre em sua fazenda representava mais prestígio para o fazendeiro. Todavia, Jesus ensina que se não for feito um planejamento correto dos custos da construção, os recursos poderão acabar antes que os empreendimentos estejam completos. Então, todo o respeito, prestígio e valorização que tal torre poderia trazer ao fazendeiro irão por água abaixo. Em vez disso, ele será alvo de chacota e ganhará fama de imprudente. Jesus enfatiza que seus seguidores precisam compreender que segui-lo não é um mar de rosas. Por isso, é preciso avaliar, refletir sobre o que verdadeiramente é ser um cristão. Já na parábola do rei guerreiro, Jesus fala da avaliação estratégica que deve ser feita por um rei antes de entrar em batalha, a fim de analisar se com seu exército de 10.000 soldados poderá enfrentar um exército que possui o dobro do tamanho do seu. Esta avaliação precisa ser muito honesta e sincera, para que, se caso julgar não ter condições de enfrentar seu oponente, o rei possa enviar uma comissão de embaixadores para apresentar um acordo de paz antes que o exército inimigo venha até ele. Assim, não apenas seus recursos serão poupados, mas a vida de seus homens também. É preciso ponderar e planejar antes de tomar a ação. Mas é necessário que a ação seja tomada. Porém, é preciso tomar a ação de maneira correta, isso é, partir para a direção certa e estar disposto a ceder. Ele ensina que a genuína compreensão desse assunto conduz seus seguidores à autonegação e à capacidade de ceder e renunciar a tudo e a todos por causa do Evangelho. Lucas 14:33. Nenhuma decisão daqueles que desejam seguir a Jesus pode estar baseado em emoção fingida ou num entusiasmo superficial. São esses que vêm e vão. São esses que já rodaram pelo verdadeiro mundo de igrejas que existem por aí. Essas pessoas precisam ser confrontadas. Precisavam entender que não poderiam permanecer como estavam. Elas tinham que saber o que realmente significava ser um discípulo do Senhor. Somente aqueles que avaliam o custo de modo apropriado e estão dispostos a renunciar a tudo por causa de Cristo é que são os verdadeiros discípulos. Os outros estão apenas se enganando a si mesmos. Em outras palavras, o ensino dessas duas parábolas mostra que Jesus não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com sua causa. Estes são como as sementes que caem nos lugares rochosos da parábola do semeador. Eles se empolgam, crescem rápido, mas não possuem raízes. Quando são submetidos a uma condição de teste, sofrimento e negação, eles desistem. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 13, o verso 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O problema é que quando isso ocorre, a condição dessas pessoas passa a ser pior do que antes. Tenta construir a torre e não terminá-la, traz sérios problemas para o fazendeiro, que se torna objeto de ridículo, como, da mesma maneira, o prejuízo de uma batalha inconsequente é irreversível. E o mesmo que querer comprar coisas estando desempregado, é o mesmo que querer tirar cartão de crédito estando com o nome sujo. É o mesmo que querer ter uma boa reputação sem fazer absolutamente nada. É o mesmo que querer receber salário sem trabalhar. É o mesmo que querer ser cristão só porque vai à igreja, mas não vive a palavra. Jesus fala sobre a inutilidade do sal insípido, ou seja, o sal que não tem sabor. Jesus claramente afirmou que esse tipo de sal não serve para mais nada, ou seja, assim como o vexame da desastrosa construção da torre inacabada não pode ser apagada da mente das pessoas, assim como as vidas que foram perdidas não podem ser recuperadas após uma decisão equivocada que conduziu a uma guerra fracassada. E assim como o sal que perdeu o sabor não pode mais ser restaurado. Da mesma forma, é possível que aqueles que foram instruídos no conhecimento da verdade, mas resolutamente negaram a exortação do Espírito Santo, sejam também renovados para o arrependimento. Vamos ler Hebreus capítulo 6 e o versículo 4? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina que um genuíno seguidor de Cristo jamais se perde, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifestado que nenhum deles é dos nossos. 1 João capítulo 2, verso 19. Também ensina que há muitas pessoas que perecem comprometidas com o Evangelho, caminham entre a multidão que segue o Senhor, mas acaba se revelando como construtores imprudentes e reis insensatos. O que falta para construir sua torre? Ainda falta ser um esposo ou uma esposa exemplar e fiel? Efésios 5, 22 e 25. Ainda falta ser membro fiel à sua congregação? Hebreus 13, versículos 7 a 17. Ainda falta ser um obreiro aprovado? 2 Timóteo 2,15. Ainda falta controlar sua língua para não falar coisas torpes? Tiago 1,19. Ainda falta orar e ler a Bíblia todo dia? 1 Tessalonicenses 5,17. Ainda falta priorizar o reino de Deus e ser generoso nas ofertas? Mateus 6,33. Ainda falta ter boa reputação diante dos não crentes? 1 Timóteo 3,7. O que te falta para terminar a torre e ser um discípulo de Cristo? E como saber se a torre já está finalmente terminada? É simples. Quando você puder dizer a mesma coisa que disse o apóstolo Paulo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E você? Compreende o que realmente é ser um seguidor de Cristo? Compreende a verdadeira causa do Evangelho? Está disposto a negar-se a si mesmo? Meu desejo sincero é que possamos dizer as mesmas palavras escritas pelo autor da Epístola de Hebreus.
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Jesus Cristo está hoje te convidando a ser discípulo dele, abandonar esta vida de pecado e segui-lo. Não quer você hoje aceitar o convite divino? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos aceitar seu convite, mas não temos forças. Venha derramar seu Espírito Santo em nossas vidas. Queremos ser guiados por teu Espírito e não por nossos desejos carnais. Perdoe nossos pecados. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.